Experimento 1. Obrigado! O cara me acompanhou para fora com um adeus estranhamente acentuado, e eu deixei a loja de bijuterias do beco. Eu andei pelas lojas para arrumar as coisas que eu precisava para entrar escondido na dungeon da escola. Ok, de volta ao alojamento então. 3 dias haviam se passado rapidamente em Carbonhem. Eu tinha lidado com as feras mágicas na frente e atrás da cidade pelo caminho, então eu tinha feito dinheiro suficiente. O alojamento recomendado por Leone, alojamento do Gato da Floresta, era um lugar que ela disse que era ótimo, pelas vezes passadas que ela ficou ali. NT, o nome virou Alojamento Florestal de Anjos ou algo assim, mas vou manter o nome passado. Mesmo quando a habilidade da Menalis para cozinhar estava ficando muito boa, até ela ficou surpresa pela qualidade. Era o suficiente para dizer que o lugar tinha comida boa para um estabelecimento de primeira. Voltei, Ah, bem-vindo de volta, Goshujin-sama. Bem-vindo de volta, MPH. Quando eu voltei ao meu quarto do alojamento, todos nós nos sentamos em nossas respectivas camas enquanto as outras duas praticavam seu controle mágico. Ku estava dormindo bem no meio da minha cama. Parecia que, de algum modo, Ku estava sob meu controle, e tinha Magical Beazeg Blade dentro dela. Era bom porque uma pessoa não podia só andar por aí lá fora com ela para fora, mas de acordo com Ku, a espada dentro dela parece como se, e erro. É melhor do lado de fora. Como ela não parecia desconfortável, eu dei ordens claras para não deixar ela para fora quando eu sair. Era fácil para as duas fazerem uma cama para manter a Ku dentro, no que elas só reforçaram um graveto com magia. Nas pontas do graveto haviam correntes de metal penduradas por cima. Sem reforçar ele o suficiente, o graveto quebraria, mas reforçar demais significa que a coisa toda iria quebrar. Eu treinei em como fazer isto tentando entender como lidar com poder mágico, já que eu não consigo usar magia, mas era mais difícil do que eu pensei. Minalis, por outro lado, é um gênio nisso comparada comigo, então ela fez isso com uma habilidade inacreditável. Por outro lado, Shuri estava tendo dificuldades com isso, e os gravetos que ela usou para treinar estavam quebrados no chão, empilhados como uma montanha. Minalis realmente consegue lidar com tudo isso tão facilmente. Mesmo quando Shuria não é tão boa, ela ainda é boa o suficiente. Bom trabalho. Amanhã, elas iriam prestar a prova admissional na escola de Carbonhem. Eu não acho que elas falharão, mas será difícil de fazer elas se controlarem quando elas praticarem magia depois de entrarem lá. Idiota, não perca a concentração. Então houve um som de quebra da mão da Shuria. Meu novo recorde! Ela cochichou-no e derrubou seus ombros em desespero. Amanhã é a prova, então vamos deixar isso assim por hoje. Ok. Sim, Goshujin-sama. Depois que a prova acabar, nós vamos nos encontrar com a Leone também. Amanhã será um dia ocupado. Ok, chegamos. Eu ouvi sobre este lugar antes, mas ele é realmente enorme. E as paredes são azuis. No dia seguinte, haviam grupos de pessoas passando pela escola cedo. O terreno enorme contendo dormitório cercava a escola, e as paredes ao redor do terreno desta escola mágica eram da mesma cor que as paredes da cidade, azul. As paredes foram construídas com os mesmos materiais também, e se alguém fosse pensar na escola em si como um castelo, a pessoa poderia ver que posição alta esta escola tem neste país. Para vir aqui de novo. Chegando na fila atrás da placa, nós podíamos ver um belo número de pessoas enfileiradas ali. A maioria delas eram forasteiras, em outras palavras, a maioria lá eram aventureiros. Ela está no fim da fila. Entendo, vocês iam ver ela esta tarde. Leone e seu grupo estavam no fim da fila.
Ela olhou para nós, como se ela tivesse notado que a gente estava lá. Então, como vocês estão aqui, eu acho que isso significa que vocês planejam se juntar à escola também. Eu vou comprar a entrada para as classes básicas, essas duas vão começar a ir. Eu coloquei minhas mãos nos ombros da Menalise e da Xuria no que eu disse isso. Yup. Ele está certo. Então você não vai. Eu tenho outras coisas para fazer, e eu não uso magia no fim das contas. Eu devolvi a pergunta do Dan. Apesar de que era verdade que eu não usava magia. No que nós conversamos assim, a fila parecia desaparecer, e era nossa vez na janela da recepção. Obrigada por aguardar. Vocês vieram aqui para atender esta academia mágica, correto? Sim, correto. Bem, então, por favor escrevam seu nome e classe desejada aqui. Vocês precisam de uma caneta? Na Leone e Tachi escreveram, cada um, seus nomes e classes desejadas. Ok, Dan e Shank para a classe básica, Leone e Spine para a classe avançada. Vocês podem não atender a classe avançada se vocês não passarem no teste. E também, não há retorno das taxas de admissão, tudo bem com isso? Sim, nós sabemos. Aqui estão as taxas de admissão. A recepcionista pegou o dinheiro da Leone, e teve certeza que o dinheiro estava todo ali. Bem, então nos deixe mostrar as candidatas para a classe avançada os campos de teste. Ok, vejo as duas mais tarde. Com isso, os quatro foram para os campos de teste. Então agora, vocês vieram aqui para atender esta academia mágica, correto? Eu respondi as questões direito, e nós três escrevemos nossos nomes no registro. Kaito, Minalise e Xuria. Então Minalise e Xuria estão buscando participar da classe avançada? Sim, isso mesmo. Minalise e Xuria se registraram para a classe avançada. Os atendentes nos levaram para uma área de teste até que larga. Igual lá fora, o chão e as paredes estavam cobertas de azul. Vai, lança de fogo! Naquela hora, o grupo na nossa frente, ou o grupo da Leone, estavam fazendo o teste mágico. A lança de fogo da Spine atingiu o alvo e explodiu em chamas. Bom, excelente trabalho. Vocês duas passaram sem problemas. A classe para o curso avançado começa amanhã, então se certifiquem de trazer seu certificado de aprovação. Um homem com óculos que parecia um instrutor disse aquelas palavras. Hey, parabéns por passarem. Oh, se vocês estão aqui, isso significa que Xuria vai tentar a classe avançada. Não, Xuria e Minalis ambas vão tentar ela. Que, Minalis também. Leone piscou confusa para todos nós. Minalis é uma Beastkin, então é claro que ela pode usar magia. NT, chamaram ela aqui de Alfbest, meio fera, mas isso parece errado. Ambas querem ir para a classe avançada. Bem, quero dizer, para Minalis, este teste é. Shank parecia dizer isso com um rosto preocupado. Sim, ela é uma Beastkin. Sua magia é fácil de perder controle, e é bem difícil para ela atingir um alvo mágico. Ela ficará bem. Mas Minalis e Xuria não terão problemas. Ontem, eu falei para elas usarem suas skills únicas para que seus poderes não saiam do controle. Bem, por favor destruam o alvo redondo no círculo no chão. Jogar algo ou fazer algo aparecer dentro do círculo não é permitido. Ok. Sim, senhor. O instrutor falou para as garotas, e elas acenaram. Primeiro, Shuri entrou no círculo. Ela largou uma armadura completa de metal no chão e imbuiu ela com magia. Ok, lá vai, marionete. Ela normalmente não entoava nada, mas desta vez ela se certificou de demonstrar sua intenção mágica com um cântico. Um fio invisível saiu do dedo de Xuria, e fez a armadura saltar.
A armadura pegou a espada em seu braço e detonou o alvo. Isso foi magia de alquimia. Não, talvez eu tenha sentido magia de terra. Eu vejo isto como um tipo externo de magia usando telecinesia. Honestamente, a magia de marionete da Xuria não era do tipo telecinético, mas na verdade deveria ser uma maldição que afetava o pseudodestino. Claro, ela não queria dar informação sobre sua própria magia, então ela não enfatizou isso. Isso quer dizer que eu sou a próxima. Xuria agora trocou com Minalis, que entrou no círculo. Ouça o hino da raiz apodrecida. Caia no lodo do pântano de veneno. A voz da Minalis ecoou lindamente. A magia cercou ela e entrou em erupção. Mão de veneno. A magia coagulou diante da Minalis numa esfera roxa. A esfera passou pelo ar e se esticou no formato de uma mão, e atingiu o alvo. A mão roxa se envolveu ao redor do alvo num aperto, e o alvo fez vozar e ruiu. Oh! Magia de veneno é bem rara. E você deve ser uma bela maga para fazer isso, já que Beast-King tem problemas controlando sua magia. NT, aqui chamou de Beastman, esses gringos estão zoando comigo, só pode. O instrutor ergueu sua voz em elogios. Está tudo bem. Vocês duas passaram. O alvo foi quebrado, e os níveis mágicos de ambas vocês são altos o suficiente. Bem, fazia um tempo desde que eu vi magia assim. Se vocês duas ficarem aqui, vocês estarão na classe especial dentro de meio ano. O instrutor parecia muito excitado sobre isso. Vocês outras duas tinham uma magia bem forte também. Há muitos bons candidatos este ano. Como um instrutor, eu estou muito feliz. Então as duas pegaram o certificado de aprovação. Esses são seus 2 certificados de aprovação. Quando vocês vierem para a instrução, tenham certeza de trazerem eles com vocês. Obrigada. Kaito. Olha. Tá vendo? Vocês duas foram ótimas. Xuria estava sacudindo um certificado de aprovação da escola com um quadrado mágico fácil esculpido na madeira. Era bem melhor do que eu esperava. As duas entraram na escola. O que sobrou era perguntar sobre a localização da vila da Minalis da Leone. Isso era tudo. Sobre o autor da postagem. Capítulo 112 Aventureiro, observa o experimento, 2. Nós havíamos acabado com a prova sem problemas, e então nós fomos para a loja com Leone e as garotas juntas. Nós estávamos aguardando pela comida que a garçonete principal havia recomendado, então eu plantei a semente da conversa entre o grupo. Entendo, então foi Kaito quem comprou Minalis. Isso mesmo. Me foi perguntado como Minalis e eu havíamos nos encontrado, e depois de mencionar algumas coisas soltas, veio a hora em que eu comprei Minalis nos guetos. Claro, eu não falei sobre ser um aventureiro ou ser atacado pela princesa ou o império. Só Leone sabia sobre essa informação. E também, era óbvio que nós não contamos para Leone o propósito real de nossa viagem. Ainda assim, isso já é algo, Minalis. Eu fiquei realmente surpresa. Spinny. Pare com isso, você não é mais uma criança. Minalis disse no que Spinny abraçou ela. Mesmo quando Minalis parecia um pouco incomodada, ela não tentou escapar do abraço da Spinny. Eu também fiquei surpresa que você passou a classe avançada. Eu ouvi que Beast-King não conseguem usar a magia de longo alcance tão bem assim. Como você fez aquilo, afinal? Eu estava pensando sobre isso também. Para alguém de fora conseguir ir para a classe avançada leva o poder de um aventureiro experiente ou um veterano, certo? Shang disse, no que Dan continuou. Desculpem, é um segredo. Uma aventureira deve manter seus segredos. Minali se desculpou por não ser capaz de respondê-los, e fez isso tão claramente. É bem como a Minalis disse. Não há aventureiros que simplesmente abrem mão de seus truques, mas, você podia me ensinar como fazer isso, né? Nem. Que? Mesmo quando ela recusou Leone na hora, ela ainda parecia um pouco leve na troca.
Minalis, você parece tão feliz. Ponto. É, estou feliz por você. Ponto. Shuria parecia ter cochichado depois que toda a bajulação que caiu na Minalis. Deve ter sido porque nossas memórias eram mornas em face de todas as memórias sujas, venenosas do passado. Muito como os dias que Letícia e eu passamos juntos. E os dias que Shuria passou com sua mãe e irmã. Bem, eu estou feliz em ver que tanto Minalis e Shuria alcançaram a classe avançada. Spinny, as duas aprenderam magia depois de se ensinarem, então se elas tiveram quaisquer problemas, você pode ajudá-las, certo? Eu disse para Maga Spinny. Leone estava na mesma classe, mas alguém com conhecimento sobre os fundamentos da magia seria uma tutora melhor se necessário. Claro que posso. As duas são lindas, e tudo o que eu quero é o título de graduada da escola mágica. Então eu ficaria feliz, feliz, feliz em fazer isso. O Spinny subitamente abraçou Minalis de novo, e então do mesmo jeito abraçou Shuria em seu largo busto. Depois que Shuria saltou surpresa, ela tocou seu próprio peito liso, e depois de mover seu pescoço no busto da Spinny, ela saltou para trás e gritou. Maalia! Ela é minha inimiga. Inimiga! Esta pessoa é minha inimiga. O que? Shuria encarou Spinny de um jeito hostil. E assim como Miyamoto costumava me dizer, eu pensei, Oni-san, não se envolva em coisas assim. NT, irmã mais nova, irmão mais velho, eu nunca lembro se eu tenho traduzido ou não esse tipo de honorífico, então eu taco a nota por precaução. Eu entendi o que Miyamoto havia me dito, então eu direcionei a conversa para outro lugar. Vocês são Dan e Shank, certo? É, me chame de Dan. Yup, Shank. Entendo, me chamem de Kaito. Por que vocês vieram para a escola mágica? Vocês parecem cavaleiros, então eu acho que vocês precisam de magia como um apoio. É, eu preciso aprender alguma magia fortalecedora. E eu quero aprender como encantar minha arma. Dan subiu sua manga e bateu em seu bíceps, enquanto Shag apresentou a espada em sua cintura. Você está se juntando à classe básica também, Kaito. É, mas ainda assim, eu só quero ser capaz de usar a biblioteca e a dungeon da escola, então eu não vou para qualquer das aulas. Eu não tinha interesse em receber instruções desde o começo. Oh, então um dungeoneiro. Dan disse em reação às minhas palavras. As pessoas que tinham vagas na escola eram capazes de usar a dungeon abaixo da escola. O mesmo com a biblioteca. Um dungeoneiro era alguém que não estava lá para aprender magia, mas alguém de fora que comprou um assento na escola simplesmente porque o uso da dungeon era permitido para qualquer um que fizesse isso. É, e por causa disso, Leone e vocês dois, por favor cuidem das minhas duas enquanto eu estiver fora. Eu não acho que será um problema, mas é raro ver uma Beastkin num lugar desses, e porque Shuria parece ser assim. Você está certo, Shuria realmente parece muito mais jovem do que sua idade real. HMPH. Eu sei que você gosta de me provocar, mas pare de me tratar como uma criança. Hehe, não, se acalme, Shuria. Ou não, isso não dói, mas faz cócegas. Shuria ficou brava e enfiou seu dedo entre minhas costelas. Isso não doía, mas ser cutucado assim deixa meu corpo se sentindo estranho. Claro, eu entendo. Vocês duas são tão lindinhas, então é certo que terão caras estúpidos que perseguirão vocês. Leone finalmente disse algo depois de um longo silêncio, e respondeu como qualquer pessoa normal responderia. Contudo, mesmo quando essa não era a primeira vez que eu vi ela assim, você ainda podia ver algo como cautela em seu rosto. Será que eu errei de algum modo? Quando nós nos separamos antes, parecia que nós havíamos formado uma boa relação juntos. Eu imagino como nós estávamos agora. No começo parecia haver uma cautela muito forte. Quase como se o passo errado traria hostilidade, uma severidade muito aberta. Desta vez também, você não podia sentir nada negativo, mas algo diferente. Bem, não importa. Nós não estamos tentando arrumar nada aqui de qualquer jeito.
Nós éramos ex-japoneses do nosso mundo passado falando um com o outro, mas isto era algo diferente. E também, se nós fossemos realmente nos aproximar, bem, eu sei porque isso é uma impossibilidade. A razão por isso é porque eu, bem, as garotas e eu, não podemos nunca deixar nossas verdadeiras intenções aparecerem. Minalis, Shuria, vocês conseguem me ouvir? Eu usei meu heart speech com as duas. NT, discurso do coração, não lembro, achei se traduzir antes como ele faz essa telepatia deles. Claro, nós podemos te ouvir e ir. O que foi, Goshujin-sama? Mudança de planos. Ela ainda está cautelosa comigo. Eu consigo sentir isso, então eu não vou perguntar sobre onde a vila fica por hora. Quando eu morri na primeira passagem, minha reputação foi derrubada. Eu tentei negar, mas não tinha como mudar a impressão que os outros tinham de mim. Eu pensei sobre isso um pouco, e parecia que a cautela comigo havia retornado. Se esse era o caso, não tinha sentido em perguntar a localização para ela agora. Talvez amanhã, vejam como as coisas vão sem mim e então perguntem. Isso provavelmente fornecerá uma resposta mais clara. Claro que tinha um contrato ligado a isso, mas não tinha razão para forçar isso, então por enquanto vamos deixar eles vendo os rostos da Minalise e da Shuria por um tempo. Mesmo quando não tinha razão para eles protestarem, também não tinha razão para arruinar nossa relação. Contudo, não fique afobada. O arco selvagem da Leone e Tashi eram bem famosos na passagem anterior. Apenas tente roubar qualquer skill que eu não possa lhe ensinar quando for possível. Minalis parecia acenar com um olhar lamentoso. Eu sei como você se sente, mas se acalme e pense. Aumente as coisas que você pode fazer. Não deixe isso ser desperdiçado. Se você só buscar o que quer sem olhar para os lados, você vai tropeçar em algo. Eu aprendi isso na primeira passagem. Você está certo, Goshujin-sama. Eu acho que é ruim. Eu sei que você está certo, mas minhas emoções ficam no caminho. É também, mesmo se nós soubermos onde ela fica, nós não vamos para lá tão cedo, então economize sua força. Obrigada por aguardarem. Aqui está o menu especial de hoje. E nós finalmente tivemos nosso almoço. Com essa reunião interna finalizada, nós nos separamos e comemos sem mais nada. Bem, isso teria sido bacana, se aqueles idiotas irritantes não continuassem vindo de todo lugar. Ora, se este não é um lugar de aparência imunda. Eu saí para vir até a roça aqui, mas esses lugares ainda são tão imundos. Entrando no lugar de forma tão barulhenta que a poeira voou pela sala ecoando seus passos, estava um homem fedido, musculoso e de cavanhaque. Ele era um aventureiro, e tinha uma enorme espada em suas costas com uma bainha preta, vestindo uma armadura preta com um cintilante prata arranjado de forma louca. Nossa, eu odeio caras que parecem com baratas. Ele é Black Steel Gel. NT, Gel do aço preto, mas o nome rima em inglês, então mantive. Hey, Paridan, não olhe para ele vai querer lutar. Que você conhece ele? Ele é um mercenário do país imperial, porque algo com um rival de negócios, eu tive que chutar a bunda dele uma vez. Desde então ele tem me procurado com um rancor. A resposta para a questão perguntada foi uma das piores que você poderia receber. HM. Hey, 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 hey. Tem alguns rostos interessantes aqui nesta droga de lugar. Mesmo quando sua voz normalmente não ecoaria, este era um lugar pequeno. Não tinha como ele não me achar. Hey, se aquiete. Você é igualzinho um cachorro preto que não foi adestrado e continua latindo. Você está nos irritando. Leone suspirou por ele e deu um olhar de desistência. Depois que os outros três com Leone olharam para Geel com olhos frios, eles continuaram comendo, ignorando ele. TCH. Você tem uma boca suja, mulher. Hey, eu não tinha visto esses outros antes, eles são novos. Ele tinha estalado sua língua pela Leone, mas agora ele estava se referindo a nós.
E, que cara inútil com duas garotas lindinhas, bem do tipo que eu gosto. Ele encarou Minaliz e Xuria e lambeu elas com seus olhos. Era um olhar repugnante. Hey, seu. Ouçam, garotas, sejam minhas, ok? Ao invés de andar com esse perdedor, eu posso te dar umas boas memórias só por se juntarem ao meu grupo. Este mundo é repleto de lixo. Hey, seu inseto, suas asas estão ficando barulhentas aqui. Desapareça ou eu as cortarei fora. Eu segurei o braço esticado dele e o apertei. Hey, cretino, mas que, meu braço ag. Me solta. AGH. Crique. Eu segurei forçosamente o braço dele e então finalmente soltei. Eu achei que isso era um showzinho suficiente para acabar com tudo isto. Contudo, depois de levar tudo isso quietamente, este cara com seja lá qual apelido ele tinha mostrou que ele não era tão homem assim, afinal. Criança estúpida, não mexa comigo. Geel tirou a espada de suas costas, contudo, antes mesmo dele sacar ela, eu peguei minha Soul Blade of Origin que eu havia feito. Eu cortei o pescoço dele de um jeito que só a pele dele foi cortada, e deixei a espada beber um pouco do seu sangue. Eu te perdoarei agora, então saia. Seu. Você ainda não entendeu. Você deixou nossa refeição suja com seu suor. Então saia. Vip, eu passei minha espada pelo pescoço dele. Ele era um oponente lento, mas qualquer um que visse uma espada passando contra seu pescoço assim iria recuar. Não mexa com a gente, sua mosca. PCH, eu não tava sendo sério. Só tava brincando. Hey, não precisa ficar tão irritado. Geel estava visivelmente com medo e saiu correndo pela porta. Bom trabalho, Oni-san. Ótimo! Esse foi um belo show. Depois que Geel saiu, houve uma notável comemoração pelo lugar, e eles todos pensaram que foi um grande espetáculo. Você é realmente bom com isso. Bem, eu acho que você tem que ser para ficar com duas garotas lindas, né, Spinny? Por que você está perguntando para mim? Eu vou queimar seu você sabe o que. Spinny riu com uma risada profunda e conhecedora. Ao invés disso, você tem um ótimo braço de espada. Vamos batalhar alguma hora. Se eu alguma vez ter a chance. Eu dei ao sorridente Dão uma resposta brusca, e continuei a enfiar minha refeição garganta abaixo. Sobre o autor da postagem. Capítulo 113 Minaliz e Leone falam. No dia seguinte, Goshujin-sama, Xuria e eu fomos para a entrada da escola. Hoje, as aulas na escola vão começar. Ok, verei as donzelas mais tarde. Eu tenho algo para olhar na biblioteca, como falei para vocês. Até mais tarde, Goshujin-sama. Até. Fazem o melhor que podem, vocês duas. Nós acenamos e vimos o Goshujin-sama partir juntas. Ok, vamos lá então. Claro! Como a placa havia dito o caminho, nós fomos até a sala para instrução. Aventureiros de diferentes idades estavam andando aqui e ali, mas no que nós nos aproximamos do prédio, tinha um grupo muito diferente que estava andando junto. Suas roupas eram idênticas, e suas idades eram por volta da mesma que a minha. Em contraste com gente de fora como eu e Xuria, esses devem ser o pessoal de dentro de Cabanhém, e os elites também. Bem, quem liga? Pode ser uma droga ser claramente subestimada por um grupo como eles, mas mesmo que eu note isso, não vai dar em nada. É uma coisa eles ficarem zunindo ao redor da sua cara sem fazer nada, mas se eles me picarem na cidade, eu esmagarei eles até que todos eles sumam. Eles estavam andando em direção das muito novas e belas salas de aula do lado direito. E nós estávamos andando em direção das levemente sujas e antigas do lado esquerdo. No que nós finalmente entramos no prédio, nós entramos na classe chamada classe dos alunos de fora. Havia um leitoril na frente e mesas subindo a sala em passos. Como nós chegamos um pouco antes do ensino começar, só haviam alguns estudantes aqui e ali.
Talvez nós tenhamos chego um pouco cedo demais. É melhor do que estar aqui atrasadas. Conversação quieta ecoou pela sala, então nós tomamos nossos assentos por volta do nível central do lado direito da sala. Oh, bom dia! Vocês estão fofas hoje também. Ah, bom dia. Vocês duas estão aqui mais cedo. Sem muito tempo para olhar ao redor, Leone e Spinny vieram para a sala. Elas entraram na sala e acenaram para nós, se aproximando e sentando dos dois lados de onde nós estávamos sentadas. Alguém olhando para a gente pela frente veria Leone, eu, Shuri e então Spinny. Bom dia. Dia. Ah, que fofa. Me deixe fazer carinho em você. Male. Prepare. Me solta. Ela realmente gosta de crianças, mesmo se elas não são como a Shuria. Eu lembrei de nosso tempo na cidade, no que Spinny abraçou Shuria. Aquele tempo em que ela segurava eu, Lúcia e queria assim. Aquelas memórias tolas me cutucaram uma a uma como agulhas envenenadas. Leone, você se lembra? Quando nós estávamos na vila, Spinny fazia isso o tempo todo. É. Vocês todos voltam para lá, Leone. Não, bem, não agora. Eu sabia. Eu ouvi o que aconteceu ali. Não é surpresa vendo que vocês sabiam que eu sou uma Beastkin. Naquela hora o rosto dela ficou perturbado por um olhar triste. Não, não é isso, Leone. Eu não queria que você fizesse essa cara. Não faça uma cara dessas. Goshujin-sama me salvou disso. Eu não penso sobre o passado. Então, desculpe por isso. Mas tem algo que eu não perdoarei. Bem, Maris está. Minha mãe não aguentou a jornada e faleceu. Eu estava quase morta quando ele me ajudou. Oh, então, É por isso que eu disse. Leone, você poderia me dizer onde minha vila fica? Eu não tenho ideia de onde seja. Então você quer saber, para que você possa se vingar dos aldeões? Nem um pouco. Eu te falei, eu não quero pensar sobre o passado. Bem, por quê? Eu usei minha mãe, dizendo. Eu não quero voltar para lá, mas eu quero checar se minha mãe havia deixado qualquer coisa para trás. Por favor, eu não se ela deixou algo para trás. Eu quero algo para poder lembrar ela. Sim, foi uma mentira horrível. Uma mentira. Eu não tive que usar uma skill, mas eu escondi que eu podia sentir isso. Como uma caixeira que tem que observar as pessoas pechinchando com você, eu não sou fácil assim de se enganar com uma mentira dessas. Eu entendo o motivo dela estar pensando em vingança. Contudo, eu não acho que qualquer vingança salvará Minalis. Por quê? Eu consigo ver a cor da culpa nela, que ela tem por tentar me enganar para conseguir essa informação. A Minalis que eu me lembro era tão gentil que ela faria qualquer coisa por qualquer um. Se ela pudesse retornar para seu antigo, eu sei que ela seria a mesma pessoa de novo. Mesmo sabendo disso, eu não podia manter minha boca fechada por causa do contrato que eu havia assinado. A vila é na parte norte do Império Oroleia, na borda da terra imperial de Julgar. Daqui, você deve deixar a cordilheira do lado imperial para chegar lá mais rápido. Eles ficam alternando entre Empire e Imperial, mas ambos são de Império, para minha alegria. Então, antes que ela implorasse mais, eu contei para ela. Eu podia enganar ela de muitos jeitos sem ter que mentir para ela. Se eu não fizesse este tanto, eu não seria muito de uma caixeira. A parte norte do Império, o caminho oposto daqui. Se você for para a cidade de Gagalad antes da cordilheira, alguém lhe dará os detalhes. Para ficar segura, você pode querer tomar o caminho mais longo, indo por Robelia neste país pode ser mais fácil para você. Eu sei que não há problemas se eu não mentir. Se eu der para ela uma vila, logo sem mentir sobre que vila, então eu não quebro o contrato. Eu tenho quase certeza que você está, considerando que ela perguntei da vila dela e você começou respondendo a vila.
Como eu também prometi não interferir com as operações deles, eu fui salva de falar sobre o assunto. Não tinha nada que eu fiz que impedia eles de seus objetivos. Entendo, muito obrigada. Contudo, eu não vou para lá por enquanto. Eu achei que esse seria o fim disso, mas eu não era tão sortuda assim. Bem naquele modo, eu tenho que impedir Minalis de fazer algo triste como realizar. Não começou logo algo triste como realizar sua vingança. Bem naquela hora a porta se abriu e um homem num hobby, o instrutor, entrou na sala. A instrução começou logo depois disso, e eu não consegui me concentrar nela porque eu estava ponderando sobre como salvar a Minalis, o que estava enchendo minha mente com pensamentos. Usando minha skill espiando para o lado para ela, as duas pareciam estar queimando com o fogo negro da vingança, ainda pegas naquelas correntes venenosas que minha skill viu. Eu sabia por olhar para elas assim que aquelas correntes estavam vindo de seus próprios corações. Eu não sei que tipo de interferência psicológica estava me afetando, mas ali, eu pude ver os verdadeiros sentimentos delas sendo distorcidos por algum tipo de revolta. Mas, eu não vi qualquer distorção naquela revolta que elas sentiam contra seus sentimentos. Em outras palavras, elas não mudariam mesmo que elas perdessem aquelas correntes ao redor de seus corações. Então, mesmo que eu fosse colocar um fim naquele poder, aquelas correntes ainda permaneceriam, prendendo elas. Primeiro, eu tenho que sacudir elas sobre sua intenção, e colocar uma dúvida no corações delas sobre a vingança que elas queriam. De algum modo, eu tinha que persuadir elas para fora das correntes que aquele cara havia colocado sobre elas. Quando Geel estava enchendo Minalis e as outras, o coração do Ukei parecia demonstrar algumas emoções além de vingança. Aquela cor de vingança não desapareceria, contudo, sua vontade de proteger essas duas era incrivelmente forte. A cor que ele emitiu era tão fortemente gentil. Se ele fosse mudar, elas mudariam também. Não é bom para eles alimentarem os sentimentos de vingança uns dos outros. NT, alguém tá se achando protagonista demais, só porque era japonesa, reencarnou em outro mundo e ainda voltou no tempo. Espera, ela tem mais qualidades de protagonista que o Kaito. Parecia que aquelas correntes tinham dois poderes. Um era um líquido, uma sensação profunda que vinha daquelas correntes pretas. O outro era o que elas emitiam, muitas cores que estavam encapsuladas na maldade ao redor daquelas correntes, se misturando entre si e com as correntes. Todos aqueles sentimentos malignos se misturavam entre si, criando aquela emoção negra. Eles estão totalmente cometendo um erro. Eu havia decidido completamente. Eu terei que levar aquelas garotas e o cara de volta. Então todos os três finalmente se tornarão amigos com meu grupo. Com o meu conhecimento e o dele, nós poderíamos salvar ainda mais pessoas. Neste mundo caótico, mas ainda, um mundo muito lindo. Eu tenho que levar eles de volta para o caminho certo. Eles estão errados em continuar assim. Eu terei que trazer de volta todos os três. Para fazê-los felizes. Então, aquela conexão negra, que eu podia ver dentro deles, era a cor de tristeza dolorida. No meio do coração dela, a cor azul de um longo choro soluçante de dor. Ela estava perfurada por aquelas correntes pretas, e elas se conectavam com aquela dor, aquela cor. Todos eles ainda eram capazes de chorar e rir. Mas seus corações não estão mortos. Mesmo se a cor da vingança desaparecer, outra cor pode substituí-la. É por isso que eu tenho que fazer eles abandonarem suas vinganças. Meu propósito era fazer eles reconhecerem seus erros e desistirem de suas vinganças. Sobre o autor da postagem. Capítulo 114 Minalis e Eventos, 1. Se nós formos para a cidade de Gagalad na frente das montanhas, nós saberemos a localização exata. Se nós formos tomar as precauções de segurança, entretanto, é um longo desvio. Se nós formos da cidade chamada Robelia, no país das leis, nós conseguimos chegar lá facilmente. Oh, finalmente, finalmente, finalmente. Khufu,
Cufufu, oh não. Eu estou até usando minhas skills pela primeira vez em um longo tempo, mas eu não consigo controlar minhas emoções. Mesmo quando eu sei que eu não deveria, os sorrisos simplesmente parecem vazar. Eu podia mover nada imediatamente, mas eu finalmente vi uma sombra concreta. Então, um monte de magia é classificada em 7 atributos fundamentais de fogo, água, vento, terra, luz, escuridão, vazio. Há também atributos derivados dos atributos fundamentais, tais como gelo e relâmpago. E atributos mágicos que não estão inclusos nessas magias são chamados coletivamente de não sistemáticos. Um exemplo seria a magia de plantas que é usada pelo feroz general Azaristo do Império. Nas terras devastadas da parte norte do Império, também tem uma família que usa uma técnica única chamada de feitiçaria. Então, isto não vai prestar, eu tenho que focar na aula. Mesmo que só um pouco, acumular qualquer coisa e tudo que for possível para poder receber direito à hora da vingança que já está diante de nós. Pensando nisso, eu enterrei minha cara no manuscrito didático que foi distribuído no começo da lição. Contudo, foi quando eu reconsiderei. A areia na ampulheta colocada na sala de aula se esgotou, xixi, e o som do sino tocou. Já deu a hora. Por hora, isto encerra a aula da manhã. Em 2 horas, nós começaremos a sessão da tarde. Até lá. Como o tom durante a aula, ela acabou de um jeito meio frio de se falar, e o palestrante saiu da sala. Bem, então, o que vocês duas vão fazer sobre o almoço? Pera, eu acho que é bem como vocês parecem mesmo. Nós colocamos os bentos que nós havíamos trazido originalmente na mesa. Hoje, haviam 2 tipos de sanduíches, galinha de Angola empanada salgada apimentada com grama corraru, e um queijo de vaca surtada com porco saltitante defumado. É minha orgulhosa criação que eu fiz para se adequar aos gostos do Gochujin-sama que vai fazer alguma pesquisa na biblioteca. Uau! Isso parece tão delicioso já que está colocado aí tão lindo. Eu sempre pensei que você tinha bastante destreza, mas Menalis, você se tornou uma cozinheira bem excelente. Ou ao invés disso, ela não é uma cozinheira melhor do que eu com isto. Spin estava sorrindo enquanto Leone fazia uma cara levemente difícil enquanto espiava a lancheira. Não só a aparência, mas a lancheira feita pela Menalis é tão deliciosa. Apesar que eu não ligaria em lhe dar uma mordida. Se gabando de algum modo, Shuria cortou uma mordida dos sanduíches de cada vez e ofereceu elas para as duas. Droga, tão delicioso! Claro. Não tem como eu segurar alguma coisa sobre o que o Gochujin-sama vai comer. Enquanto dizia assim de forma resoluta, a excitação dela saltou gradualmente com alegria. Realmente era bacana ter seu trabalho duro reconhecido com palavras. Ainda mais quando é dito por uma pessoa favorável. Você realmente gosta do Kei-kun? Sim, ele é uma pessoa insubstituível para nós. Claro. Ah, mas no momento, eu estou fazendo preparativos para o cerco, então por favor mantenham isso um segredo do Kaito-sama. Certo, claro, isso mesmo. Algum problema? Não, não é nada. Spinning, vamos ir almoçar também. Nós vamos nos atrasar para as aulas de tarde. Verdade, mas o primeiro dia foi tão entediante, e não ganhamos muito, né? Minha nossa, dizendo algo assim. Revisar é importante, sabia, caso contrário, será tarde demais quando importar. Bom, vocês duas, vamos almoçar juntas alguma outra hora. Vem, vamos lá, Spinny. Dan e Shank estão aguardando. Elas riram levemente e acenaram suas mãos e então deixaram a sala de aula. Com isso como um gatilho, nós também colocamos nossas mãos na lancheira. Yumi-um, está tão delicioso hoje também. Hey, vamos lá, Shuria, isso é inapropriado. Mium. Eu limpei as bochechas da Shuria, que se jogou no sanduíche com molho grudando nas bordas de sua boca. Parando para pensar nisso, eu costumava comer lancheiras assim naqueles dias também. Naqueles dias, não era eu, mas Lúcia quem cozinhava.
Quando nosso grupo de 3 amigos de infância brincava juntos, Lúcia preparava e levava junto uma lancheira sozinha. Quando nós ficávamos com fome enquanto brincávamos no mato, nós ou apenas ficávamos na sombra ou nós colocávamos nossas costas contra uma árvore caída e então almoçávamos. 1. Vamos adicionar um pouco de sabor azedo da próxima vez. Neste momento, eu estou numa necessidade desesperada de estímulos que me acordariam do sabor salgado que está sendo transmitido para minha língua. Contudo, essas aulas são mais exaustivas do que eu pensava. Eu soltei um suspiro enquanto nós andávamos de volta para casa, que agora está tingida em tons vermelhos. Depois de um longo tempo que pareceu curto, Xuria e eu, juntas com os 4 da Leone Tachi, estávamos andando de volta para o hotel. É mesmo. Apesar que Xuria não está particularmente cansada. Isso é tão admirável. Eu te respeito. Uma garota tão boa em fio. Eu preferiria que você não fizesse carinho na minha cabeça tão arbitrariamente. A única pessoa que é permitida pressionar para baixo a cabeça da Xuria, bater nela ou pisoteá-la é o Kaito-sama. E a doença usual da Xuria estava ativada. Ah, depois de todas aquelas instruções que ela não devia agir de forma brusca em público. E você está realmente sendo sujeita a tratamentos tão terríveis. Isso não soa nem um pouco legal. Apesar que ele não parecia ser do tipo de cara que faria isso. Leone e Tachi começaram a franzir. Xuria também não quis dizer por mal, mas é na verdade porque ela não quis dizer por mal que é tão preocupante. Não, isso é. Rei Xuria, ele realmente fez algo assim. Isso mesmo. Kaito-sama é leniente com Xuria e Minalis, então se você fizer seu melhor e pedir por um favor, ele lhe concederia uma cada 10 vezes. Além do que, pelos olhares espantados que ele dá, ele esfrega e mói contra ela. Kyu, isso me deixa toda excitada e é gostoso. Kyu fufufu. Ug. Leone, que manteve um olhar afiado pelas afirmações da Xuria, fez uma expressão complicada, que estava sem palavras contra o estado da Xuria. No que os olhares praticamente pedindo por ajuda se reuniram, eu calmamente soltei a história. Leone, quando eu era uma criança, Spinny me contou que há várias formas de amor no mundo. Ah, eu disse algo assim. Spiney, como você pôde, para uma criança? Leone suspirou depois que ela virou seu olhar para Spinny, que rapidamente evitou seu olhar. Então, Minalis, Shuriel, quero dizer, está tudo bem aquele tipo de coisa. Infelizmente. Eu acho que ela pegou um fetiche bem intenso desde uma idade jovem. Esse caminho é realmente intenso. Minha nossa, nem um pouco. Spin e Shank continuaram observando Xuria, que não estava voltando do mar de desilusões, enquanto davam uma risada forçada. Por favor, perdoem esta visão vergonhosa, e Xuria, por quanto tempo você vai ficar assim? Fumiu. Tão frio. Nossa, você. Eu coloquei minha mão na minha cabeça dolorida enquanto empurrava um fragmento de gelo que eu criei usando magia sem canto nas costas da Xuria, que havia ido fundo demais em suas desilusões, no que ela começou a contorcer seu corpo. Isso é tão cruel. Bem, de qualquer jeito, vocês duas estando nas classes avançadas significa que vocês ouviram um assunto muito mais complicado, certo? Colocando Leone e Spinny de lado, vocês duas são algo bem interessante para conquistarem isso nessa idade. Então, Dan disse isso como que para trocar a atmosfera sensitiva que estava pairando pelo local. Honestamente, Dan também, é melhor você aprender delas. Pelo menos tente parar de roncar ao meu lado. Elas vão começar a me ignorar também caso contrário. Shank, pare de me dedurar. Dan. Espere um minuto. O que foi isso agora mesmo? Oh, eu quero dizer, olha aquilo. Eles parecem estar fazendo algo interessante. Com seu rosto todo rígido, Dan olhou ao redor por ajuda e apontou para um lugar onde uma pequena multidão se formou. O lugar, que parecia com uma pequena praça, tinha uma fonte no centro, cercada por pequenos estandes móveis, vendedores de rua, artistas de rua e assim vai,
e reuniu sabores de pessoas que estavam indo e vindo. O jeito com que você diverge o assunto é muito relaxado, Dan. Você vai receber uma bela bronca mais tarde. Ainda assim, certamente parece que tem um evento realmente excitante. Disse Leone, que lentamente ignorou Dan que estava pendurando sua cabeça desapontado. Vamos lá, quem é o próximo desafiante? Se você conseguir derrubar o alvo através do buraco no painel com a zarabatana, os prêmios exibidos aqui são seus para levar. Prêmios, prêmios. Prêmios deslumbrantes, prêmios deslumbrantes. Ponto. Aqueles erguendo suas vozes eram um homem magrelo alto e um homem comparativamente baixo com uma silhueta redonda. Au, tão perto. E foi só um pouquinho fora. Ele é horrível. Tente mirar melhor. O evento parecia ser um onde você sopra uma zarabatana barata no topo de um estande que foi preparado, e então você tenta derrubar uma boneca logo adiante através de um buraco aberto num painel de madeira, sendo que agora mesmo, alguém falhou e está agora demonstrando sua tristeza. Parecia que a razão para todo o excitamento era por causa dos bens que estavam alinhados como prêmios. De coisas como brinquedos, bens para o dia a dia, matérias-primas para experimentos mágicos caros e itens atrativos que pareciam ser de alta qualidade. Oh, esse é um arranjo de produtos bem legal. Mas, com isso, ninguém vai ganhar pissirocas. O que você quer dizer? Veja, olhe para o painel de madeira. Como urgido, eu olhei para o painel com o buraco. Mas num primeiro olhar, só parecia ser um painel com um buraco. HM milímetro. Agora que eu dei uma olhada melhor, ele passa uma sensação estranha. É verdade que tem um poder mágico estranho em ação. Parecia que Shuria podia ver algo com seus olhos escarlates. É certo que tem algum tipo de artifício na placa de obstáculo, então eu olhei de novo para a placa de madeira. As tábuas pintadas de vermelho e amarelo estavam desenhadas num design simplificado. Haviam buracos abertos esparsamente de tamanhos variados que se conforme com o valor dos produtos. E a flecha assoprada pelo próximo desafiante acabou de passar bem pelo buraco. As flechas que passam pelo buraco estão sendo divergidas de seu destino tão cuidadosamente que não seria notado sem prestar atenção de perto. Agora mesmo, parecia que um leve padrão acabou de surgir. Tão perto, ele até passou pelo buraco. Afinal, este desafiante também fracassou e estava visivelmente frustrado. Entendo, eu não entendo a lógica, mas parece ter um mecanismo em que a flecha é divergida quando ela passa pelo buraco, para que ela não acerte o boneco. É uma magia barata, mas a técnica de ocultação é topo de linha. Shuria, eu estou surpresa que você foi capaz de ver através dela. HMMMM. Claro, o que você esperava? Isso quer dizer que eu fui a única que não notou. Isso é um pouco frustrante. Bem, é um espetáculo comum. Vamos indo nessa então. E? Nós não vamos reportar isso para a polícia? Todos os eventos desse tipo fazem pelo menos esse tanto. A polícia da cidade também sabe sobre isso, então a não ser que seja muito ruim, eles não farão nada. Leone disse isso e deu de ombros. E, enquanto ela estava fazendo isso, outro desafiante parecia ter falhado. Oh, mocinha, isso foi muito perto. Ponto. Tente de novo, ponto. Oh! Uma garotinha acabada, a nova vítima do jogo, retornou para um lugar levemente fora do círculo que a audiência fez. Eu conseguia ver uma tristeza muito profunda nos olhos dela. Eu conheço bem aquele olhar. Mesmo depois de enganar uma garota tão jovem, ainda assim. Bem, não é uma boa sensação, mas... Leone cerrou sua sobrancelha, como se ela estivesse incomodada. Provavelmente porque, esta é realmente uma daquelas cenas que estão verdadeiramente por toda parte. Não é uma visão tão rara para se preocupar com isso toda vez. Mesmo que você tenha sido enganado, a quantia que você perdeu é pequena.
E pela perspectiva da maioria, a situação poderia apenas ser facilmente ultrapassada enquanto dizia que era lamentável e seguir com a vida. É um evento em que todos podem deixar passar dizendo só por isso e rir dele. Ele realmente faz um tolo dos sentimentos que são investidos ali. Eu não gosto disso. Isso sozinho basta. Bem, Shuri e Atashi não sabem nada sobre isso. Oh, esperem, vocês duas. Eu não podia ligar menos se todo mundo está fazendo isso, ou se é algo normal, ou se não tem o que fazer. A única coisa que é certa é que, nós não podemos tolerar isso. Olá, garotinha. O que exatamente você quer? E deve ter algo que você realmente queira, certo? Qual dos prêmios é? Eu quero remédio, minha mãe está machucada, e ela parece estar com dor. Mas, eu não consegui comprar remédio numa loja regular. O que estava diante do dedo apontado da garota era a poção de alta qualidade. Viu, é por isto que eu não gosto disso. Não é como se o Kileone-san e o resto fossem estranhos. É só que, isso era apenas natural. Coisas normais assim, que todo mundo tende a seguir, podem apenas esmagar cruelmente os sentimentos daqueles que são necessitados. Isso não é verdade. Eu não tenho ligação com isso, eu não sabia nada sobre isso. Vocês estão sendo enganados, por aquela mulher. Maldita beaste imunda. Assim como é normal naquela vila, assim como minha mãe e eu fomos descartadas fora. Entendo, se for isso, então por favor aguarde um pouquinho mais. Suas Onéias lindas vão pegar ela para você. Eu odeio este mundo, e eu odeio um mundo onde tais sentimentos são pisoteados ainda mais. Eu sorri para a garota com lágrimas nos cantos de seus olhos, e então segui em direção dos organizadores do evento. Agora, quem é o próximo desafiante? O sol está começando a se pôr, então o próximo desafiante será o último. Desafiante, desafiante, entre. Rei Senhor, Shuri e Atashi serão seus próximos desafiantes. Vocês não ligam duas pessoas encararem o desafio ao mesmo tempo, né? Quanto que é a taxa? Oh, que mocinhas bonitas! A taxa de entrada é normalmente 5 moedas largas de cobre por pessoa, mas se vocês concordarem em tomar uma xícara de chá comigo depois disto, eu deixarei vocês tentarem uma vez de graça. Então, isso é um pedaço de prata para tanto eu como a Shuri. Eu joguei a moeda de prata que eu peguei, e Shuri segurou a zarabatana. Somente 2 flechas são providenciadas por desafio. Minali-san, vou ser eu quem vai conseguir. Não, está tudo bem. Eu também tenho uma técnica que eu gostaria de testar, então está tudo certo. Eu parei Shuri, que estava tentando empregar possessão do fantoche, e eu de algum modo despertei a sensação fumegante queimando dentro de mim. É uma porção do poder que foi usado quando Kulshan entrou dentro de mim. Aqui vamos nós, Shuri. Tudo bem. A mão da Shuri que está segurando a flecha foi carregada com poder mágico, e uma força vital temporária preencheu a zarabatana. Nós subimos no estande diante dos organizadores com sorrisos vazios grudados em seus rostos, e então soltamos as flechas em nossas respectivas zarabatanas. As flechas liberadas por mim e Shuri seguiram em direção do buraco como se elas estivessem sendo sugadas para lá. A flecha que recebeu uma vida provisória pela Shuri, sem divergir do caminho mesmo depois de passar pelo buraco, atingiu o boneco. Enquanto que a flecha que eu soltei foi guiada para o alvo designado por um pequeno inseto, que alterou o caminho de sua trajetória de acordo. Cufufu! Uau! Isso é incrível! Oh, este é o poder que eu sou capaz de usar. A amplidão de coisas que eu posso fazer se expandiu grandemente. O poder de manipular insetos produzidos por magia é muito mais fraco do que o poder que a Kulshan usou quando ela estava dentro do meu corpo. Ainda, parece ser possível fazer mais se for combinado com outras habilidades. Uga!
As vozes surpresas dos organizadores alcançaram nossos ouvidos, e então nós soltamos a segunda onda de flechas. A flecha da Shuria derrubou um único alvo como planejado. E as flechas que eu liberei derrubaram um alvo, então ricochetearam e derrubaram outro alvo. Como resultado, nós conseguimos derrubar 5 bonecos. Bem, então, eu acho que eu irei pegar nossos prêmios. Essa foi uma colheita tão abundante. Voa, esperem. Isso não deveria ter sido possível. O que exatamente não deveria ter sido possível? Ug. Quando eu respondi assim para o organizador embananado, ele calou sua boca sem dizer nada. Bem, então, vamos lá. Eu peguei 5 itens e entreguei a poção para a garota. 1. O sol vai se pôr em breve. Eu espero que sua mãe fique melhor. Mas vamos lá, vá andando. Enquanto ainda há uma chance de salvar ela. Obrigada. Oné-san no uniforme de Maid, e Oné-chan vestido em roupas estranhas. A garotinha expressou um largo sorriso, e então partiu enquanto acenava suas mãos. Eu naturalmente parti num sorriso, olhando para aquela figura. Não é uma roupa estranha, e também, por que Minalise é Oné-san e Shuria é Oné-chan? Vamos. Nós voltamos para Leone o resto e chamamos por eles. Bem, então, vamos partir aqui. Eu tenho alguns lugares para passar, então eu espero ver vocês de novo amanhã. Tchau. Nossa, vocês duas. Então, eu dei um leve cumprimento, e parti com Leone e os outros. Nota do Tiros. Gostaria de parabenizar e agradecer a Carolina Carvalho, que na terça-feira leu, ou só curtiu, todos os capítulos de Nidomi no Yusha. Inclusive, foram tantas curtidas que eu bati um recorde de número total de curtidas em um dia, e ainda criou uma boa folga. Sobre o autor da postagem. Capítulo 115 Minalise Eventos, 2. Então, Shuria. Por favor fique com aquela garotinha por hora. Eu acho que eles provavelmente virão atrás da gente, mas você sabe, só para garantir. Eu entendo. Você pode deixar isso com a Shuria. Tendo dito isso, Shuria foi para o meio da multidão. Eu também comecei a andar de volta para o mercado. No que eu andei ao redor um pouquinho, escolhendo ruas menos populares, eu subitamente me tornei ciente da hostilidade aparente que estava vindo de trás de mim. Vocês apareceram mais tarde do que eu esperava. Os sons dos passos pararam inesperadamente no beco que estava começando a ficar mal iluminado devido ao sol se pôr. No que eu falei primeiro sem esperar ser chamada, o outro lado estava me encarando com um rosto sombrio. Eu consigo praticamente adivinhar sobre o que é isto, mas o que posso fazer por vocês? Bem, eu fui rejeitado mais cedo, mas eu pensei em me convidar para tomar chá comigo no fim das contas. Beber chá. Como eu pensei. Eu achei que eles viriam atrás de mim se eu pegasse os itens mais caros do que uma única garrafa de poção, mas eles são ainda mais como búfalos obstinados do que eu esperava. Minhas desculpas, mas eu não possuo um hobby assim que leva embora meu precioso tempo. No que eu respondi assim com um leve sorriso, se o homem pensou que ele estava sendo feito de otário ou não, seu rosto já não maravilhoso se distorceu e ficou ainda mais feio. Mas, veja só, nós não conseguimos levar não de resposta. Não até vocês garotas retornarem os itens que vocês roubaram por trapacear, você me entende, né? Eu só consegui aqueles prêmios de acordo com as regras. É mesmo, então isso é lamentável. Verdadeiramente lamentável. Mas, não tenho o que fazer. Eu vou ter que fazer você cuspir aqueles itens que você pegou da gente, mesmo que eu tenha que tirar de você no tapa. Tapa. Por favor, não resista muito, ok? Depois disto, nós também temos que ir buscar a poção daquela garotinha, então nosso trabalho está meio arranjado para a gente. Ocupado. Vocês façam isso, e vocês não serão mais capazes de ficar nesta cidade. Eu tenho certeza que isso
vai acontecer, mesmo quando nós viemos para cá para fazer dinheiro, nós não podemos fazer mais negócios. Hehe, e é por isso que, você e aquela garota que foi com a poção e sua mãe, eu esmagarei suas gargantas, e venderei vocês para um vendedor de escravos. Não se preocupe, só aquela pirralha magrela e sua mãe doente não vão valer muito, mas com você como prêmio principal, ficará tudo bem. Vender, vender. Ainda assim, sua mãe tinha que ir e morrer sozinha. Por que eu tenho que perder o dinheiro que eu ganhei só por causa de uma mera Beastin, filha da puta. Ponto. A imagem que apareceu na cabeça dela pela palavra escravo, fez ela cuspir uma risada inintencionalmente. Vocês realmente estão além da salvação, não estão, ainda assim, me vender para um vendedor de escravos? De todas as coisas, é isso que vem na sua mente? Parede de camada de gelo e? Que? Uag? Ah! As duas paredes de gelo em formato de domo foram criadas. Por que seria problemático se vocês fossem fazer um barulho alto? Então eu farei com que o som não escape muito. Não é um local popular para começo de conversa, então este tanto provavelmente bastará. Mas que raios, minhas pernas, não se mexem, não se mexem. Primeiro de tudo, eu congelei as pernas da dupla, que estavam prestes a atacar, no chão. O gelo, que no começo só prendeu os pés deles no chão, começou a se espalhar pelos corpos deles, estalando o caminho inteiro. Ah, isto não vai prestar. Confiem em mim, eu pensei que se vocês fossem vir e fazer um pedido mal em má fé, vocês só iriam me ameaçar um pouco e isso seria tudo? Mas, eu realmente tenho que ser cuidadosa hoje, mesmo quando foi só um leve estímulo. Cufufu, se eu fosse agir, eu não acho que eu serei capaz de me controlar, cufufufufu. Ei. Pare, por favor pare. Está frio, tão frio, wag. Por favor aproveitem isso minuciosamente. Porque eu sou permitida servir vocês ao melhor de minhas habilidades. Cufufufu. Não levou muito para os dois homens serem incapazes de mover um músculo. No que se aproximou pouco a pouco de maneira extensa, o gelo cobriu o pescoço deles antes de ser tarde. Então, a parede de gelo se esticou grandemente ao redor da nuca deles num formato de pilão. Me desculpe, então por favor me poupe. Desculpe, me perdoe, me. Foi um momento atrás quando vocês eram os agressores e ainda vocês têm o culhão de implorar por perdão? Quão longe vocês pretendem me insultar antes de ficarem satisfeitos? Caros clientes, neste ponto, isso é tão patético que é quase cativante, cufufufu. O gelo só parou ao redor dos rostos dos homens deixando uma letra V no meio. Eles provavelmente tinham algum tipo de esperança por essa visão, uma leve expressão de alívio surgiu nos rostos deles. Então, para poder torná-los especialmente mais bonitos, eu contei para eles. Vocês não acham que eu vou deixar vocês se safarem agora, acham? Vocês já cruzaram a linha comigo. Por favor, me façam um favor, derretam como lixo e desapareçam da minha visão sem deixar nenhum pedaço de carne. E? Não, para. Ajuda. Eu observei com atenção como os rostos deles foram retocados em desespero, quando o gelo começou a se mover de novo. E então, ele criou um recipiente em formato de vaso que enterrou as cabeças deles por completo. Se vocês não tivessem mencionado a palavra escravo, eu poderia ao menos ter matado vocês instantaneamente. Por favor, aproveitem a maravilhosa dor que vocês receberão até suas mortes. Eu joguei veneno capaz de dissolver eles no recipiente em forma de vaso usando o demônio venenoso das chamas fantasmas. Ugal! Eu coloquei uma tampa no topo do vaso enquanto ouvia os gritos ecoantes deles. Agora, goblins levam cerca de 30 segundos até eles serem dissolvidos completamente, mas eu imagino quanto tempo vocês levarão. Gu. Dentro do copo de gelo,
Os homens instantaneamente começaram a derreter, e antes de ser tarde, sua agonizante morte abafada pôde ser ouvida. A pele derreteu, a carne se liquefez, os ossos se dissolveram e no fim eles se tornaram um grosso líquido amarronzado. Cufu, cufufufufu. É tão mais bagunçado do que eu pensei. Junto com o som acompanhante, o gelo se quebrou e desapareceu como finas partículas sem deixar uma única gota de água. As substâncias líquidas dos homens que caíram no chão foram sugadas pelo solo, sendo que depois disso não sobrou nada. Bem, então, deixe-me ir andando antes que fique tarde demais. Eu continuei andando enquanto controlava minhas emoções que estavam tão animadas com excitação. Assim que eu saí na rua principal, vários estandes estavam prestes a se fecharem. Apesar que numa escala pequena, parecia ser algum tipo de área de mercado. Oh, então eles vendem coisas de comida num lugar assim. Eu virei checar isso mais tarde. No que eu andei pelo caminho, uma loja de frutas chamou minha atenção. Minalice-chan, me desculpe por te arrastar junto comigo. Por que eu disse que eu queria que a gente pudesse pegar quanto quiséssemos no aniversário do Kiryu? Moça, você está bem? Oh, sim. Haviam frutas amarelas do tamanho de um punho acumuladas numa caixa. A fruta que eu e Lúcia procuramos na floresta, pelo bem do Kiryu. Se estiver tudo bem, eu posso pegar 3 daquelas frutas? Um? É, claro. 3 serão 9 peças de moedas de cobre. Isso está certo. No que eu entreguei as moedas de cobre, eu coloquei as 3 frutas dentro da mala rechonchuda que eu recebi do Goshujin-sama. Então, o dono da loja me jogou mais uma fruta para mim. Toma aqui, moça, porque você é linda, você ganha uma extra. Ara, muito obrigada por sua consideração. Eu disse isso enquanto me curvava levemente, e então continuei com minha caminhada. Eu olhei para a fruta que eu segurei com as 2 mãos, e então eu dei uma pequena mordida dela enquanto eu andava. Um suco de fruta doce e azedo se espalhou pela minha boca, e um cheiro refrescante veio de meu nariz. Honestamente, hoje realmente não prestou. Por alguma razão, eu estou achando muito difícil controlar minhas emoções. Eu suspirei levemente pela cidade onde as pessoas estavam indo e vindo. Desde que eu falei com Leone-san, eu tenho tido alguns flashbacks. Sobre mim, Lúcia e Kiryu. Sobre a desculpa esfarrapada de pai, e o pessoal da vila. Os restos dos eventos que fizeram aqueles dias ignorantes já passados. Com apenas um leve empurrão, eles balançaram e dançaram como chamas se afinando. Essa luz passageira que queima por apenas um momento, brilha tão tentadoramente, mesmo quando eu entendo que ela será inalcançável até mais tarde, parece que ela vai me enlouquecer. Meu corpo cobiça, minha mente cobiça, minha alma cobiça. NT, é a mesma palavra, mas pode ser tanto cobiçar como doer. Oh, que tipo de método de matança traria o maior sofrimento, eu imagino. Que tipo de veneno, que tipo de ferramentas. Aquela garota é ainda mais sonhadora do que eu sou, então é claro que é melhor ter mais do que um cenário em excesso preparado. Bem, então, é melhor eu me apressar para casa antes de ficar ainda mais tarde. Eu continuei andando pela cidade tingida no crepúsculo. Nesta cidade, as luzes mágicas da rua são acesas de noite, então as noites também são claras. Talvez por causa disso, meus pés permaneceram tão confortáveis quanto o fogo que é alimentado pelo vento. Ah, oh não! Ficou muito mais tarde do que eu pensei. Eu estive andando pela cidade de Carbanhem onde minhas pernas haviam se acostumado. No meio da cidade onde as pessoas vêm e vão, o sol se pôs e a luz clara das luzes mágicas de rua estão começando a iluminar os arredores. Pela hora em que eu chego no meu destino, meu alvo, a loja de frutas, já havia ido longe em se fechar. Oh, eu estou feliz que você está aqui. Seu rosto tem sido escasso por aqui, então eu achei que você tinha trocado seu patrocínio para outra loja de frutas. Nossa, eu não farei algo assim.
Eu estive ocupada recentemente com um monte de coisas. Então, Oji-san, você ainda tem a fruta usual. NT, Oji igual tio, pessoa mais velha sem ser idosa e tal. Sim, sim eu tenho. Quantas você quer? 10, por favor. Porque eu estou pensando em fazer uma torta disso. Entendi. Eu fechei a tampa, então espere um momento. O Oji-san da loja de frutas abriu a tampa da caixa de madeira que estava um pouquinho aos fundos, tirou a fruta desejada de dentro e me entregou ela. Sim, isto. Eu realmente queria comer isso porque eu finalmente consegui algum tempo livre. Obrigada. Você queria cozinhar ela para ele, né? Minha nossa, é tão legal ser jovem. Então, quando é o casamento? Nossa. Oji-san, na verdade, eu vou me casar mês que vem. Uau, parabéns. Nesse caso, eu acho que você ganhou para si algumas extras. Uau, obrigada. Eu recebi bem mais do que 10 frutas, então eu estava toda sorridente. E ai, eu consegui mais tudo bem então, Oji-san. Ok, tenha certeza de assar uma torta bacana para o Kiryu, ok, Lúcia-chan. Pode apostar. Eu sou muito boa cozinhando, sabia? Eu acenei minha mão a Oji-san, e então me apressei para casa. Eu tenho que chegar em casa logo e preparar o jantar para Kiryu. Sobre o autor da postagem.